Tá começando mais um programa Sul Tatame, hein? Vai se acomodando no sofá, que hoje o programa tá diferente, uma viagem no tempo. Vamos ver. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, o programa hoje está especial, né? A gente vai estar falando do Jiu-Jitsu, a história do Jiu-Jitsu. É isso, Rodrigo? É isso aí. O programa está bastante interessante. A gente vai contar a história desde 2000 anos antes de Cristo, a história dos monges budistas, onde tudo começou. Vai seguir uma cronologia até a chegada do Jiu-Jitsu no Brasil, a história da família Gracie e o boom que teve em 93, quando o Royce Gracie se destacou no UFC, levando o Jiu-Jitsu como uma das artes mais eficientes no MMA. Então é bastante interessante, muita gente acaba não conhecendo essas datas e detalhes pequenos que vão ser trazidos no programa de hoje. Então tá, vamos assistir. Vamos lá? Podemos associar os monges budistas da Índia de cerca de 2000 anos antes de Cristo com as origens do Jiu-Jitsu, em razão da filosofia de vida que praticavam. Eles tinham um profundo respeito pela vida, o que nos leva a crer que desenvolveram um tipo de defesa pessoal que visava neutralizar o agressor sem necessariamente machucá-lo. Eles percorriam as estradas do país para disseminar o budismo e eram constantemente assaltados e mortos. Então eles criaram um sistema de luta que davam a eles condições de se defender de ataques sem o uso de armas. Após a morte de Buda, o rei Ashoka disseminou o jiu-jitsu pelo mundo, saindo da Índia, passando pelo Tibete, China e chegando ao Japão. O jiu-jitsu foi aperfeiçoado e ficou escondido de outros povos até o final do século passado. Há 100 anos atrás, os japoneses abriram seus portos, iniciando o comércio com os ingleses, que ficaram maravilhados com esta então nova luta chamada Jiu-Jitsu, ou arte suave, em que homens fracos e leves venciam grandes e fortes. Mas os japoneses não ensinavam aos ocidentais as técnicas dessa luta. Era um crime contra o império, uma espécie de lei de segurança nacional. Devido à insistência dos ingleses de aprender esta arte, os japoneses ensinaram parte dela numa luta desenvolvida por Jigoro Kano e mais tarde chamada de judô. Já em 1882, Jigoro Kano, membro do Ministério de Cultura e Artes Marciais do Japão, iniciou um movimento que buscava resgatar a reputação do jiu-jitsu em tempos de paz. Kano visualizava o jiu-jitsu não apenas como uma luta, mas também como uma ferramenta educacional capaz de proporcionar a seus praticantes um estilo de vida mais equilibrado.
Kano criou uma nova maneira de praticar o jiu-jitsu, adotando novos métodos de ensino e retirando técnicas perigosas. Esta nova modalidade ficou conhecida como Kano Jiu-Jitsu e mais tarde como Judô, com o que podemos concluir que, ao contrário do que muitos pensam, foi o Judô que se originou do Jiu-Jitsu. E apesar de ter contribuído para a sobrevivência do Jiu-Jitsu, as mudanças feitas por Kano tiraram desta arte a sua essência, que é a luta de chão. Matsui Maeda, lutador originário de escolas de jiu-jitsu que priorizavam a luta de chão e defesa pessoal em situações de combate, foi um dos melhores alunos de Kano, que, demonstrando habilidade acima da média, foi mandado ao exterior para difundir o jiu-jitsu, depois de passar por muitos países. Maeda, que ficou conhecido como Conde Koma, em 1914 desembarcou em Belém do Pará, região norte do Brasil, com a finalidade de ajudar a estabelecer uma colônia japonesa na região, onde começou a fazer demonstrações de suas habilidades como lutador, como forma de ganhar a vida e disseminar a cultura japonesa. Foi em uma dessas demonstrações que um jovem chamado Carlos Gracie viu Conde Koma derrotar adversários maiores e mais fortes que ele. Espantado com essa capacidade, Carlos fez questão de conhecer Conde Koma. A semente que manteria viva a essência do jiu-jitsu estava sendo plantada em solo brasileiro. Viu? Tu conhecia isso? Conhecia por alto. Os caras eram sinistros, né? Muito legal, né, cara? Tinham que se desvencilhar ali de saqueadores, ladrões ali, utilizando só das técnicas do jiu-jitsu, até porque a filosofia deles não impedia que eles utilizassem armas. Exatamente. Os monges japoneses no Brasil, um percurso bem longo. Né? Já mostrava a eficiência ali mesmo, desarmado, eles conseguiam se desvencilhar e dar o seu jeito. Exatamente. O pessoal em casa, quem pratica, acaba conhecendo um pouco a história da família Gracie, mas desconhece a parte histórica ali, que é muito interessante. Exatamente. Falando nisso, no próximo bloco, cara, a saga da família Gracie. É isso aí, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Everyone knew one day I would again be as before. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, just rock bass.
Mais um produto da Casa das Películas para você conhecer. Película automotiva em menos de 30 minutos na Grande Florianópolis sem precisar agendar. É aqui na Casa das Películas e ainda com bastante filtro solar. Todo sábado, às 13h30, o treino é aqui, em Sultatame TV, na Record News. Então, pessoal, voltando hoje, um programa bem especial falando sobre jiu-jitsu, né? A história do jiu-jitsu, né, Rodrigo? É isso aí. No primeiro bloco a gente acompanhou ali a história, onde tudo começou, 2000 anos antes de Cristo, chegada do jiu-jitsu no Brasil. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai mostrar o quê? A saga da família Gracie. Todo mundo escuta, todo mundo ouve falar, mas pouca gente sabe detalhes que vão ser mostrados aqui. Isso, que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde você nasceu. Exato. Sua terra, você vai se emocionar, viu? Vou me emocionar, mas eu peguei o finalzinho dessa saga, né? Dos desafios, Rollins Gracie, Rickson, Marcelo Bering, enfim. Para aí. A gente vai contar tudo ali. Então vamos ver. Vamos lá. Em 1922, a família Gracie se muda para o Rio de Janeiro. Em 1925, Carlos Gracie monta sua primeira academia de jiu-jitsu. O jiu-jitsu era uma novidade no Brasil e, para conseguir alunos, Carlos Gracie adotou uma estratégia diferente. Ele promovia a luta e desafios no jornal. Desafiando os maiores capoeiristas e boxeadores, os irmãos Gracie logo viraram celebridade no Rio de Janeiro. Hélio Gracie era franzino e muito fraco. Aos 15 anos, ele dedicava todo o seu tempo ao jiu-jitsu e começou a desenvolver uma técnica própria baseada nos princípios da alavanca. Ele transformou o jiu-jitsu em uma nova modalidade, que era o Gracie Jiu-Jitsu. Em pouco tempo, Hélio se tornou a estrela da família, desafiando e aceitando todos os desafios, que se tornou uma excelente estratégia de marketing para o Jiu-Jitsu Gracie. No início dos anos 30, Hélio Gracie e seus irmãos eram um assunto da cidade do Rio de Janeiro. Apesar das críticas à violência, o público delirava com as demonstrações de jiu-jitsu. Os eventos de luta passaram a ter um destaque e ser um grande atrativo para a população da época. Tinha história em quadrinho do Hélio Gracie, tinha reportagens enormes nas maiores revistas da época. Em 1947, os irmãos Carlos e Hélio Gracie abriam uma nova academia que ia fazer a história. O método que ele criou de defesa pessoal atraía as pessoas mais variadas, o pobre, o rico e, evidentemente, pessoas muito importantes, grandes empresários, políticos, presidentes da República. Hélio dava essa ênfase à defesa pessoal e, ao lado da eficiência do jiu-jitsu, tinha toda uma filosofia de vida que incentivava a garotada a não fumar, a não beber e ter uma vida saudável. Com a academia a todo vapor, Hélio passou a desafiar todos os grandes lutadores, brasileiros e internacionais. Em 1955, inicia a era Carson Gracie. Carson apareceu como lutador número 1 da família logo após a derrota de Hélio para Valdemar Santana, em 1955. Aos 43 anos de idade, Hélio não conseguia manter a condição física necessária
para competir em alto nível. Como a reputação da família Gracie ficou manchada quando Valdemar, um ex-aluno, derrotou Hélio Gracie, Carson foi chamado com a finalidade de levar o nome da família de volta ao topo. Carson derrotou Valdemar Santana e se tornou o principal lutador da família nas décadas seguintes. Suas inúmeras vitórias em campeonatos fizeram dele um jovem famoso e estimularam o desejo de abrir sua própria escola. Muito competitivo, Carson Gracie montou uma forte equipe de jovens atletas. Em 1970, inicia a era Rolls Gracie. Hollis, como os amigos e a família o chamavam, foi outro gênio do jiu-jitsu, cuja contribuição para o desenvolvimento da arte foi enorme. Segundo o mestre Carlos Gracie Jr., Hollis foi o elo da ligação entre o jiu-jitsu antigo e o jiu-jitsu moderno, praticado atualmente. Mais que isso, Hollis desempenhou um papel fundamental para que o jiu-jitsu continuasse a ser um importante esporte no Brasil. Nos anos 70, o país atravessava momentos políticos tumultuados em função da ditadura militar, e o jiu-jitsu estava perdendo o seu glamour, já que a cobertura da mídia não era tão grande quanto antes. Utilizando seu talento, carisma e suas habilidades de liderança, Hollis influenciou uma geração inteira de jovens do Rio de Janeiro com relação à prática do jiu-jitsu e de estilo de vida saudável. Em 1976, participou do seu primeiro Vale Tudo, depois que um professor de karatê o desafiou questionando a eficiência do jiu-jitsu durante uma demonstração em um programa de televisão. O desafio foi prontamente aceito e muitas lutas foram acertadas entre lutadores de jiu-jitsu e de karatê para uma determinada data. Todos os lutadores de jiu-jitsu venceram nesse dia. O mestre Carlos Gracie Jr. começou a dar aulas na principal escola Gracie no centro do Rio de Janeiro, assim como muitos de seus primos e irmãos. Ele trabalhou ao lado de Hollis, seu irmão mais velho, e de Rorion, seu primo, e com ambos aprendeu muito. Passado algum tempo, Rorion decidiu se mudar para os Estados Unidos. O compromisso de Carlos Gracie Jr. com o desenvolvimento e a organização do esporte tem sido notável e essencial para a expansão organizada do jiu-jitsu no mundo, juntamente com a fundação da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro. Sua simplicidade o faz parecer mais um no meio dos alunos, e somente olhos treinados são capazes de localizá-lo com seu kimono e sua faixa vermelha e preta. Viu? Sinistros, Gracie, hein? Esse cara é sinistro, não podia ser desafiado. Isso, graças a Deus. E a eles, a gente está aqui dando aula, né? E amigos nossos dando aula no mundo inteiro. Muito legal. Não sai daí que no próximo bloco tem mais. Isso, daqui a pouco a gente volta. A maior satisfação que eu tenho com a Top One é ver os nossos clientes sair daqui realizados, felizes, com os resultados que eles nunca tiveram e que a gente conseguiu ajudá-los a alcançar. Nosso grande objetivo quando nós montamos essa academia foi montar uma academia com a melhor qualidade possível, cuidando dos nossos clientes de uma forma que a gente tenha um grande diferencial no atendimento e, lógico, nos resultados deles. Nós temos a parte de treinamento funcional, a parte personal trainer e também o espaço Kids. Além dos nossos equipamentos de musculação, que são os melhores que possuem no mercado, nós temos toda a parte de ginástica coletiva, como a ginástica localizada, aeróbica, as aulas de alongamento, pilates na sua grade de horário e também uma belíssima aula de ciclismo indoor. O maior diferencial da academia é atender o cliente em busca de resultados, para que a gente possa atender nosso cliente com uma coisa que ele não teve até agora. Você que está interessado em nos conhecer, ligue para a gente, acesse o site, venha nos fazer uma visita. A Academia Top One está próxima de você, estamos lhe esperando. I've always been ready to fight. Where's she at?
sábado, 1h30 da tarde, Sul Tatame TV. O programa te chama pra luta. Mais um produto da Casa das Películas para você conhecer. Película automotiva em menos de 30 minutos na Grande Florianópolis sem precisar agendar. É aqui na Casa das Películas e ainda com bastante filtro solar. Everyone knew one day I would again be as before. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Aí, moçada, agora no terceiro bloco a gente vai acompanhar a globalização do jiu-jitsu, essa modalidade que vem sendo ensinada em todos os cantos do mundo, não só no Brasil, e já mostrou que aqui veio. Para as Forças Armadas, A inserção polícia. nas Forças Armadas, Forças Policiais, ele já mostrou a sua eficiência e a necessidade dos policiais e militares ter aquele conhecimento para a realização das suas tarefas, das suas rotinas. E também a gente vai ver a importância do jiu-jitsu dentro do MMA. Isso. Hoje em dia ninguém mais se arrisca a entrar dentro do octógono sem conhecer e sem ter uma base de Do jiu-jitsu. jiu-jitsu, exatamente. Então vamos acompanhar agora. Vamos lá? É isso aí. Na década de 1990, o jiu-jitsu voltou a ficar em evidência, quando em 1993, Rorion Gracie organizou o primeiro evento UFC. O evento foi criado para que atletas das mais diversas artes marciais pudessem se enfrentar, com o intuito de descobrir quais das artes seria a mais eficiente. Na época, o karatê, o taekwondo, o kickboxing viviam o auge de sua popularidade, impulsionado por filmes de ação de Hollywood. Para rivalizar com atletas dessas modalidades, a família Gracie escolheu como representante de sua arte Royce Gracie. Menor e mais fraco que seus oponentes, Royce surpreendeu ao vencer 3 das 4 primeiras edições do UFC, utilizando-se de técnicas de solo, estrangulamentos e chaves em articulações para forçar seus adversários a desistirem da luta. O jiu-jitsu então ganhou o mundo. O esporte, até certo ponto desconhecido, chamou a atenção de todos.
Diversos praticantes do jiu-jitsu foram convidados a dar aulas e seminários por todo o mundo. Quem quisesse ser considerado um lutador completo precisava incluir as técnicas da arte suave em seu jogo, ou pelo menos saber como se defender delas. Hoje o jiu-jitsu é considerado uma arte marcial altamente eficiente, sendo utilizada inclusive pelas forças armadas ao redor do mundo. As técnicas de controle do oponente, muitas vezes mais fortes, sem o uso de golpes traumáticos, passou a ser imprescindível para as forças policiais, que passaram a adotá-la, inclusive para evitar processos por utilização de excesso de força. Parte da família, como Royce, passou a se dedicar e a desenvolver as técnicas do jiu-jitsu para o combate corpo a corpo, fornecendo treinamento para policiais e exército de todo o mundo. As técnicas ensinadas nesse treinamento é especificamente só para a polícia. Eu dou aula nos Estados Unidos inteiro, para Israel, eu dou vários departamentos da polícia, do exército. Dentro do exército tem várias forças especiais. Não é técnica de campeonato, de kimono, é técnica para aprender a se defender quando você está usando a arma, para você não perder a arma durante a luta. Além das técnicas de combate, o jiu-jitsu esportivo também foi aperfeiçoado, possibilitando o acesso da arte suave a todas as pessoas. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né, Rodrigo? Já acabou o programa já. 30 minutinhos, meu irmão, para Uma história gigante dessa, uns 30 minutos. Não dá, é muito pouco tempo. Para quem quiser se aprofundar mais, conhecer mais sobre jiu-jitsu, auxílio Google, né? Mas assim, o programa de hoje foi muito interessante porque a gente pôde pontuar alguns fatos, algumas datas. E quem está em casa, se tiver interesse, vai poder com mais facilidade chegar até aquela informação. Exatamente. Ficou de fora vários detalhes. Você sabia que o Emirados Árabes importa faixa preta de jiu-jitsu para dar aula para a polícia, para o exército e para as escolas? Faz parte do currículo escolar. E muita gente, muito brasileiro, está ganhando a vida lá. Exatamente. Só ministrando aulas, seminários. Brasileiros ganhando a vida no mundo todo, dando aula de jiu-jitsu, né? É verdade. E para quem está em casa, a gente faz um pedido. O programa é feito para vocês, a gente pede para que as pessoas nos mandem sugestões e para que ninguém fique enciumado também, a gente irá fazer outros programas contando a história do Muay Thai, do boxe, do karatê, de outras artes marciais. Então, para isso, a gente pede que as pessoas nos mandem sugestões. contato@sultatame.net. É importantíssimo você mandar sugestão pra gente. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até sábado que vem. Os. Fala, pessoal, tá começando mais um programa Sultatame. Peraí, deixa eu soltar aqui. Eu falei, eu esqueci o CM. Então vai. Fala, pessoal. Não, por que eu fiz isso? Como é que a gente fala mesmo? Como é que eu ia falar mesmo agora? Eu falei ali agora. Eu falei mesmo? Programa de... Vamos assistir. Vamos lá? É isso aí. Agora no último bloco, a gente vai contar um pouco o quê? O quê? Tem uma bênção. Tá, Marcelo. Oi pessoal, sou a Paula Sack, apresentadora do UFC aqui no Brasil e também tô ligada no Sultatame com todas as notícias sobre o mundo do MMA. Até!